Boa noite, turma. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Vitor. Boa noite, Ivi. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso grande evento. É isso aí. Hoje é a primeira das 3 aulas que nós preparamos para vocês com muito carinho, com muito empenho. A gente quer agora saber de onde vocês são, de onde vocês estão participando aqui com a gente. Podem deixar aqui nos comentários. Nós teremos as aulas que vão acontecer hoje, amanhã e depois de amanhã, às 8 horas, aqui no nosso canal no YouTube. E nos dias seguintes das aulas, teremos uma live no nosso Instagram e no Instagram da Let's Hoff para poder responder todas as perguntas de vocês. Então, não fiquem com dúvidas, podem mandar aqui nos comentários que nossa equipe está de prontidão para poder deixar tudo pronto e amanhã à 1 da tarde, a gente espera vocês novamente para poder esclarecer todas as dúvidas. Não é isso, Vitor? É isso aí, ó. E você que está aí online com a gente, aproveita, compartilha aqui, ó. Chama o seu amigo, aquele da faculdade que você não se dá muito bem. Ó, é o momento de fazer amizade. Compartilha com ele, mostra que aqui é muito legal. A gente tem um conteúdo sensacional para compartilhar com vocês. É isso aí, ó. Tá chegando agora, é o grande plano, a nova era da rock. Fica ligado. Manda pro vó, manda pro tio, pra tia, pro primo, manda para todo mundo. Tenho certeza que vai ser um conteúdo muito interessante que todo mundo vai poder aproveitar. É isso aí. E eu quero começar aqui trazendo uma pergunta para vocês. Isso não foi combinado antes. Eu também estou curiosa para saber sua resposta. Conta para gente, doutor Vitor Rogério, qual o significado da gente trazer aqui hoje esse novo conceito, né, essa nova reformulação, esse novo olhar sobre a harmonização orofacial? Muito legal, Vi. Mas antes de eu responder essa pergunta, eu quero falar uma outra coisa. Eu quero contar para vocês aqui que tudo, absolutamente tudo que nós vamos trazer aqui é feito por um time, por uma equipe. E é por isso que a gente acha, aliás, acho não, eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo é tão relevante. Isso porque muitas cabeças pensam muito melhor que uma só, sozinho. Acredito até que quando a gente pensa que o time todo imbuídos por um objetivo, com um propósito, que é o que a Let's Soft tem hoje, que é um propósito. E o nosso propósito é fazer a diferença na vida das pessoas, transformar as vidas dos pacientes de vocês, transformar a vida do profissional de saúde. Todos juntos imbuídos pelo mesmo propósito, a gente consegue trazer esse conteúdo que nós vamos compartilhar com vocês nesses próximos 3 dias. Então eu estou aqui hoje muito orgulhoso, Vivi, tenho certeza que você também, de dizer que eu estou aqui hoje como speaker da Let's Hoff. E por que eu e você, né, Vivi? Nós começamos tudo isso em meio à pandemia, de fato, né? A conversa veio antes, mas a Let's Hoff, o primeiro curso da Let's Hoff, nasceu em meio à pandemia. Imagine, a gente alugava, vamos lembrar aqui, Vitor, como é que Muito foi legal. tudo? A gente alugava auditório em hotel, não podia ter sala de aula, então eram as mesas todas separadas, Não tinha coffee, não era coffee lembra? individual, Um boxzinho, né? um Uma pessoa boxinho. entrava, era até chique, né? Porque a pessoa entrava servindo com um carrinho, Todo mundo servia as de pessoas, cada um máscara. A gente dava aula de dava aula. máscara. Chegava no final do dia, já estava assim, né, cansado, porque foi um super desafio Acredito também. que a gente tenha passado dando aula de máscara quase que 1 ano e meio, né? Foi. E eu tenho certeza que muitos de vocês aí que estão ao vivo com a gente participaram desse período todo, foram lá nossos alunos de Step One, nossos alunos do Advanced, viveram essa experiência com a gente. E aí depois a clínica, você lembra da clínica, a primeira clínica, o que aconteceu? É, chegou a ter tanta gente que a gente não deu conta de atender os pacientes naquela clínica. Foi realmente um momento muito marcante, né? Foi um desafio que a gente estava vivendo naquele momento, aliás, que todos estavam vivendo naquele momento de pandemia, o mundo todo estava vivendo uma novidade, né? E a gente veio com uma outra novidade em cima de tudo que estava acontecendo, um desafio gigante, e chegamos aqui. E é interessante a gente olhar para o passado, porque entendendo o passado, a gente consegue olhar para o presente, né, viver o presente e projetar o futuro. E pensando nisso, olhando para tudo que a gente viveu, toda a nossa conexão com os alunos, com tudo que a gente tem de feedback e os desafios dos nossos alunos, muito além do que simplesmente a técnica, né, muito além do que simplesmente aprender a fazer os procedimentos, como trazer o paciente para o seu consultório, né? Como vender o procedimento, como conseguir manter e preservar essa carteira de clientes,
como cobrar? São tantas questões, né, Vitor? Então, olhando para o passado, entendendo o presente e projetando o futuro, a gente vem trazendo para vocês agora esse novo olhar, essa nova entrega de um curso e de uma experiência muito completa, né, que vai muito além simplesmente da técnica. Ouvi, mas antes de contar tudo isso, eu queria que você contasse um pouco para todo mundo aí quem é a Vivi Rabelo. Opa! Aí ficou bom, né? É gostoso, a gente falou um pouco na nossa primeira live, né? Quando a gente estava começando a fazer o convite para que vocês estivessem aqui conosco hoje. E eu vou resumir. Vivi Rabelo, ela é cirurgiã dentista, com muito orgulho. Tem 23 anos de formada. Ela já fez periodontia, especialização em periodontia, odontogeriatria, depois foi fazer o mestrado em implante. Chegou na harmonização orofacial para atender uma demanda dos pacientes de geriatria, para fazer toxina funcional, e depois ela entendeu todo o resto. E hoje ela está aqui como speaker, como fundadora da Let's Hoff, com um time imenso, maravilhoso, que vai estar participando e participa de todos os nossos projetos. E é interessante, você já falou sobre o time, Vitor, é interessante o time, que se a gente faz analogia com qualquer atividade de esporte, também cada um tem um papel principal. E nós somos assim, nós seres humanos, a gente acaba se complementando e o que a gente busca num time é pegar o que cada um tem de melhor. É impossível, humanamente impossível conseguir ser, nem ter essa pretensão, ser boa em tudo. E voltando assim à minha formação, o que eu consigo contribuir, o que eu trago nessa minha longa experiência de odontologia e nessa experiência também docente acadêmica, todo esse embasamento científico que nós da odontologia a gente já cresceu e eu me alimentei profissionalmente nesse berço realmente com essa fundamentação científica que foi o que nos conectou no passado e aí hoje com essa experiência tão profunda, porque às vezes eu vejo assim, Vitor, quanto tempo você faz ROF? Mas eu acho que mais do que quanto tempo você faz ROF, é com qual intensidade que você vive esse tempo na harmonização. Então, hoje nós vivemos a harmonização intensamente, seja nos nossos consultórios, seja nos nossos cursos, seja na conexão com o nosso time, com a nossa equipe, com os nossos alunos. E eu vivi um pouquinho disso tudo. E ela hoje é uma profissional realmente muito feliz, uma profissional, um ser humano muito feliz, muito realizado, que sabe qual é o seu propósito de vida, que é compartilhar, não só com os alunos, mas com os pacientes, tudo aquilo que a odontologia já deu para ela. Então, é uma felicidade muito grande e um orgulho enorme a gente poder encurtar o caminho de vocês que estão chegando agora ou que estão buscando o caminho na harmonização. A gente já enfrentou muitos desafios, a gente quer desvendá-los e facilitar a vida de vocês. E quem é Vitor Rogério? É muito legal. Eu sou um cara de sorte. É um cara de sorte porque eu trabalho com uma coisa que eu amo. E sorte porque eu sou um cara muito curioso. E aí o meu trabalho é estudar. Então, assim, eu consigo matar muito da minha curiosidade. Ainda tem muita coisa que eu continuo com muita curiosidade. Por isso que a gente não para de estudar. E sou dentista, sou cirurgião dentista. Trabalhei 20 anos da minha profissão. Sou formado hoje há 23 anos também. Me formei em 1996. Não, você não se formou. A matemática está mais ou menos, viu, gente? Você entrou na faculdade em 96. Não, entrei em 92. Então, você não tem 23 anos de formado. Faz a conta aí. Não, eu que tenho 23 anos. Gente, ele é muito mais velho que eu. Vocês sabem disso, né? Faz a conta aí, bastidores. 90, 2022 nós estamos? Nossa, 26 anos de Tá vendo? formato. Nossa. Ainda bem que eu não sou professor de matemática, como vocês podem ver aqui. Aliás, toda vez que eu dou aula, todo mundo sabe muito bem. Normalmente, quando eu estou ensinando para o pessoal a equivalência de dose com toxina botulínica, eu sempre falo, ó, nós não somos bons de matemática. Aí eu ponho aquela regra de 3 justamente por isso, como vocês perceberam.
Então, são 26 anos aí de formado, eu trabalhei 23 anos exclusivamente clínica, e aí tem um período também ali de 2004, quando eu comecei a me envolver na Escola Paulista, lá com pesquisa, tratando pacientes especiais. Fui para a Austrália, trabalhei com pacientes com necessidades especiais. Voltei para o país e aqui também trabalhei com pacientes com necessidades especiais. E aí, finalmente, defendi minha tese de mestrado em 2013. Essa conta está mais fácil, já faz aí 9 anos. E ali a gente trabalhava com criança que ia fazer transplante de fígado, ou seja, uma coisa nada a ver hoje com a ROF, quando eu penso que a gente trata hoje de estética. Mas quando eu penso tudo que eu aprendi, como eu aprendi a estudar, como eu aprendi didática, metodologia, tem tudo a ver com a minha vida hoje. E a vida é, assim como a sua, compartilhar e viver, respirar, dormir, beber, comer, ROF. O tempo todo a gente só pensa nisso, a gente vive isso a fundo, porque como professor, né, eu penso que a nossa responsabilidade é gigante, porque no final das contas a gente trata um paciente que está na cadeira de um terceiro. Então esse é o propósito nosso da Let's Rock, de todo o time. Aliás, eu coloquei a foto aqui de parte do time. Eu coloquei de parte do time que vai trabalhar com a gente nesse projeto aqui, mas vamos dizer assim que é a parte do time que vai pôr a cara, porque muita coisa aqui que nós vamos trazer para vocês é feita por uma parte do time que está ali no backstage, que está nos bastidores aí, porque tudo é conteúdo, é geração de conteúdo de um time, que é isso que é a Let's Rock. Então hoje, quem sou eu? Eu sou um colega de profissão que está aqui para compartilhar tudo que estuda, que tem a sorte de poder compartilhar tudo que estuda e fazer, de alguma maneira, mudança na vida das pessoas, mudar a vida do paciente, mudar a vida do profissional de saúde. Tudo isso com muito conteúdo científico, que é o que dá segurança para que a gente possa trabalhar e viver feliz na nossa prática clínica. E no final de tudo, quem mais interessa para tudo isso, né, nosso propósito é que o paciente tenha resultados seguros, eficazes e que ele fique feliz, né? É isso. Tudo isso, o nosso propósito realmente é conseguir chegar no nosso paciente e no paciente do nosso aluno. E para você que chegou agora na nossa aula, deixe aqui nos comentários sua dúvida, sua pergunta, participe, interaja conosco para que não interrompemos a nossa linha de raciocínio. A gente não vai responder agora, mas amanhã, 1 da tarde, estaremos ao vivo no nosso Instagram para responder todas as suas perguntas e para fazer todo esse momento de interação com vocês. Vamos sentar, doutor Vitor? Eu estou achando isso muito curioso, tá? Porque a gente Vamos já fez sentar. algumas lives ao vivo, algumas coisas assim, mas a gente com esse cenário, com tudo, Né? bacana, né, a história? O negócio tá chique, eu tenho até um É. papelzinho aqui. Mas se a gente vai sentar agora para conversar, eu vou ficar mais à vontade. Então, eu já estou me sentindo íntimo de todo mundo, eu vou ficar à vontade, vou tirar meu terno aqui, pode ser? Pode, fica à Estou vontade. liberado para isso? Está liberado. Sim, senhor. Muito bem. Que história é essa, doutor Vitor, de o grande plano, a nova era da harmonização orofacial? Então, Ri, eu acho que esse é o nosso momento. Né? É o momento que nós estamos vivendo, que o nosso time está vivendo e o que a gente vem acompanhando na harmonização ao longo desses anos aí, baseado em tudo que a gente lê, que a gente estuda, baseado na nossa experiência. E isso também vai ter muito a ver, deixa eu ver que horas são aqui, 8h15, é isso? E isso vai ter muito a ver no final da história com o que a gente vem recebendo de feedback dos alunos, o que a gente vem recebendo de feedback, de perguntas dos colegas de profissão. Muita gente chega para a gente, eu quero começar na ROF, por onde eu começo? Por onde que eu vou entrar nessa história aí, né? E a gente escutando tudo isso que eles falam, a gente falou, bom, como é que a gente vai poder evoluir? E a gente vê necessidade, né? Eu não sei como que você vê, eu vejo assim, quando eu comecei nessa história aqui, eu precisava entender muito dos produtos, que para mim tudo aquilo era muito novo. Quando eu entendi um pouco de produtos, eu falei, bom, agora eu preciso entender a anatomia. Pilares, né? A gente está falando aqui da ROF. Bom, entendi anatomia, entendi produto, legal. Como é que eu junto tudo isso agora e vou entregar um resultado para o meu paciente? E assim foi evoluindo até que a gente conseguisse chegar, acho que nesse momento que a gente está hoje, a Let's Rock hoje começa a publicar técnicas, porque a gente já entendeu o produto, já entendeu a anatomia, já entendeu assim, já estudamos a fundo tudo isso, consegue hoje entender que a gente consegue compartilhar, melhorar, né, a prática clínica dos E pacientes, dos também colegas. organizar, trazer essa linha de raciocínio de forma organizada para que o nosso aluno, seja quem está começando na harmonização ou quem já passou pelos nossos cursos, porque realmente o que a gente está trazendo é algo muito novo, algo totalmente inédito,
não mudamos nossos protocolos, nossa filosofia de trabalho de jeito nenhum, mas a gente traz isso de uma forma mais completa, de uma forma onde a gente prioriza a jornada do nosso paciente, a gente traz mais a questão de gestão, de marketing. Lógico, a gente trouxe o nosso time, quem é especializado, quem realmente conhece dessa área, para a gente também aprender cada vez mais, mas para que realmente isso fique organizado e para que você tenha mais facilidade e um entendimento mais claro de como ser um profissional do futuro na harmonização orofacial. E é isso aí. E aí, através, falando em profissionais do futuro, foi através da interação que muitos de vocês que estão aí ao vivo com a gente agora, aliás, foram mais de 1000 pessoas respondendo os questionários aí, agradeço já, vou começar agradecendo mais uma vez aí pela participação de vocês. É isso que faz tão engrandecedor esse evento aqui que era para mudar, para ser o evento da vida de vocês e da nossa vida também, não tem diferença. Para quem nos conhece sabe muito bem, a gente precisa falar baseado em dados. E foi isso que a gente fez e é isso que eu quero compartilhar com vocês a partir de agora. Dá uma olhada aí, ó. A gente fez algumas perguntas para vocês. E aí uma primeira pergunta que foi feita aí pro pessoal era isso aqui, ó, Vi. Dá uma olhada aqui, ó. Há quanto tempo você está trabalhando ou atura opa, atura não. Atua. Atua. Vou perguntar para vocês, deixa eu me ligar aqui, ó. Há quanto tempo você atua na área da ROF? Só para pontuar, gente, para deixar bem claro, essas respostas são as respostas de vocês, que mandaram para a gente, que pararam, dedicaram o tempo para preencher esse questionário, e agora vocês vão entender a importância disso, né? Não só para nós, mas também para que vocês entendam, dentro do universo, né, das pessoas que estão aqui conectadas conosco, o que a gente tem de realidade hoje, mais atual. A gente acabou de atualizar aqui os dados para compartilhar com vocês, para que vocês acompanhem com a gente como está todo esse panorama do mercado da harmonização. E não é nada diferente do que a gente faz quando a gente atende um paciente, que a gente fala em individualização, customização de tratamento, é isso que a gente está fazendo. Customizando esse evento que nós estamos fazendo, direcionado para você que está aí com a gente conectado. Então vamos lá, a primeira pergunta foi, há quanto tempo você atua na área, na ROF? E aí olha só que interessante, Vi. Nunca atuei. Nós temos aqui, das pessoas que estão conectadas com a gente, 34,4% das pessoas que nunca atuaram. Estão curiosas. É o cenário que a gente vê? É o que a gente vê. Quantas pessoas você para no dia a dia que você está ali batendo papo, a pessoa fala, olha, eu não faço ROF, mas estou super interessada, estou curiosa por esse assunto, vou lá fazer um curso com vocês. A ROF está na crista da onda, né? É uma especialidade mais nova da odontologia. O início da harmonização foi complexo, então muitos profissionais recuaram, esperaram tudo acalmar, tudo se normalizar, tudo bem também, a decisão é de cada um. E a gente observa muito esse movimento, porque hoje já é uma especialidade na odontologia já reconhecida, já está ainda em fase de consolidação, mas algumas faculdades já têm isso na sua grade curricular, eu acho que daqui a pouco todas vão ter. A gente observa muitos alunos que nem formaram ainda e já querem fazer cursos de ROF, não pode, tá, gente? Acadêmico não pode ainda fazer curso de ROF. Pode assistir, pode teoria, mas atender paciente, não, de jeito nenhum. Só se for em um ambiente realmente dentro da faculdade, se a faculdade entregar isso. Só para já esclarecer, porque essa é uma dúvida recorrente que a gente recebe também. E a gente nota também muitos colegas odontólogos, e dentro da harmonização, temos vários profissionais da área de saúde. Nós recebemos muitos profissionais da área de saúde, médicos, biomédicos, farmacêuticos, todos os profissionais que os seus conselhos permitem com que trabalhem com a harmonização, mas falando especificamente da odontologia, nós notamos que muitos colegas que já têm especialidades em outras áreas, eles querem, e eu acho que eles deveriam conhecer a harmonização. Às vezes não precisa nem praticar, mas conhecer é importante até para saber indicar, né, Vitor? Não precisa deixar de fazer essa especialidade, mas é um valor a mais que a gente consegue e que você pode conseguir agregar aos seus procedimentos do dia a dia do consultório. Então, olhando aqui para os profissionais que procuram, né,
bem o que você falou. Então a gente tem um profissional mais jovem, aquele que acabou de sair da faculdade, que está querendo entrar nessa onda, surfar essa onda com a gente. Já tem aqueles profissionais, tem alguns que já são formados e querem aumentar o arsenal terapêutico, que é a caixa de ferramenta melhor, mais completa. E eu sempre digo, para quem é dentista, eu sempre falo, não abandonem os dentes. Você não precisa abandonar. Ah, não, mas eu quero ser especialista. Ótimo. Mas você precisa ter no seu time, lá na sua clínica, alguém que continue fazendo dente. E para quem é profissional de saúde que não é dentista, tem que ter um dentista para indicar. Porque os dentes, o sorriso faz parte dessa harmonização orofacial. Aliás, eu não tenho a menor dúvida para te afirmar que a ROF ganhou o corpo que ganhou em tão pouco tempo, com tanta força, porque a gente consegue entregar sorrisos e faces, e harmonizar sorrisos e faces. E o outro tipo de profissional também que a gente vê são alguns profissionais que estão desacreditados da odontologia, que pararam de atender já há algum tempo e querem voltar para a odontologia e voltam pela ROF. Então a ROF é evidente que nós somos suspeitos para falar, né, Vivi? Mas a ROF é fantástica, porque ela está ajudando tanta gente a se realizar profissionalmente e está realizando o sonho de tanto paciente que queria ter acesso a esses procedimentos, que democratizou o tratamento, enfim. É tudo isso que a ROF vem entregando para a gente. Agora, deixa eu falar. Segundo, então, menos de um ano. Então, são esses profissionais que estão aqui em vermelhinho, ó, são 28% que estão há menos de um ano na ROF. Então, você tem um grupo ali, 34% que é o azul, que nunca atuou. 28% que está há menos de um ano. A gente conseguiria colocar quase que todo mundo aqui bem próximo, porque menos de um ano de atuação são pessoas que estão iniciando na ROF, né? Quanto tempo você está na ROF? Quando foi seu primeiro contato da ROF, por quê? 8 anos. Por quê? Porque eu queria entregar mais para os meus pacientes, que eu já tratava e eles tiveram essa demanda, essa necessidade de ter a toxina botulínica, né, que foi o primeiro procedimento que eles pediram. E quando eu fui para encontrar essas respostas, para trazer mais essa possibilidade, eu conheci o resto. E aí não teve volta. Quando eu vi, eu já estava completamente envolvida por todo o processo e me apaixonei por todo o processo. Cada vez mais a gente foi se aprofundando dentro do que a gente tinha, né? E tinha tanta coisa tão pronta, tão mastigada, tantos cursos, né, que a gente tem hoje de qualidade, mas a gente foi lá, foi lá, né, Vitor, insistiu e hoje a gente já tem bastante história para contar aí dentro da harmonização orofacial. Eu tô na ROF, fui indireto também, como reabilitador, fratura de laminado cerâmico. Aí pensava, pô, eu escutei falar, isso em 2011, já aí vão 11 anos nessa história, toxina botulínica trata bruxismo. Pô, beleza, trata bruxismo, então meu paciente vai parar de quebrar os laminados, sensacional, vamos nessa. E olha só, eu não sei nem se eu podia contar essa história aqui, mas quando eu fiz o primeiro curso, foi numa sala de hotel, não só a aula, mas como o procedimento, né? Era meio clandestino, né, a gente estudar isso naquela época, mas a gente queria estudar. E eu, particularmente, eu tinha muita dificuldade de fazer na clínica, porque eu achava, pô, é proibido, eu não posso fazer. Para minha sorte, eu tenho advogados na família e tal, e conversando com eles, falam, não é exatamente isso. Uma coisa é lei, a outra coisa é regulamentação. Isso me estimulou a continuar estudando, né? Até que veio o boom. Porque naquela época ficou quem realmente acreditou. Sim. Porque muitos colegas desistiram, ou tenho muitos colegas que estão agora, eu fiz junto com você no início, mas agora que eu realmente estou seguro para poder entrar de cabeça na harmonização orofacial. É o que você falou, mas isso é o que você falou, acho que foi a picadinha da ROF que a gente sentiu naquele momento ali, que nos aliciou, né? Que nos trouxe até aqui, que falou assim, ó, aqui não tem mais volta. E aí, de alguma maneira, o tempo andou, você deu uma volta para cá, para lá, mas a hora que foi o momento que a gente concebeu isso, a gente nunca mais abandonou. E aí eu diria que de 2011 até 2016 foi um momento ali para mim de construção, de conhecimento, de muito estudo, de entendimento. 2016 a coisa começa a alavancar e aí vem quando as regulamentações começam a ficar mais incisivas, assertivas, que permitem mais que a gente faça os procedimentos. E aí finalmente 2019 foi quando tudo explodiu, né? E hoje a gente explodiu, mas assim, hoje a gente começa a viver e não estamos consolidados, a minha opinião é que não estamos consolidados ainda como especialização.
É um processo muito parecido o que eu vi acontecer lá com a orto, com o implante, mas a gente está caminhando para isso, né, na harmonização hoje, criando, e como eu vejo isso muito pelo lado científico. Hoje a gente começa a ter bastante já publicação, né, de colegas dentistas, biomédicos, que começam a contribuir para a prática clínica de todo mundo. São as escolhas, né, Vitor? Eu gosto muito de falar isso, que a gente tem a oportunidade de fazer escolhas todos os dias. E agora a gente está trazendo mais uma opção para você escolher estar com a gente nessa jornada que a gente já vai apresentar ao longo desses 3 dias do nosso grande evento. Então vamos lá, vamos ver qual é o terceiro grupo aí que respondeu para a gente. Olha lá, 1 a 3 anos. Aí a gente já está falando de um grupo que já tem um pouco mais de experiência. É legal que 1 a 3 anos, pensando nos procedimentos que são feitos, 1 a 3 anos você já consegue avaliar. Assim, eu fiz um procedimento, 1 ano depois, como é que está meu paciente? 2 anos, 3 anos. Isso é muito legal, já é um grupo diferente. Aí depois você já vem para um grupo que está 3 a 5 anos, que é esse verdinho aqui, ó, que é menorzinho. Ali tem em torno de 7%. O grupo que está de 1 a 3, 20%. Então, ó, Vi, se a gente cortar agora nessa pizza toda aqui, né, de dados que a gente tem, se a gente cortar, a gente tem aproximadamente, ó, 34. Bom, eu vou falar de matemática, vocês já perceberam que não é meu forte, mas vamos lá. 60, 80, 90, a gente tem aproximadamente 92%, 93% das pessoas aqui, ó, que tem menos de 5 anos de harmonização. E aí a gente pensando aqui em uma especialidade, em você estar bom de mão, a gente sabe que leva um pouco mais de tempo para estar bom de mão, né? E aqui, ó, a gente tem 7% finalmente, que são as pessoas que estão há mais de 5 anos, e a gente pode se incluir aqui, que são os profissionais de saúde que estão há mais de 5 anos trabalhando com a harmonização, atendendo o paciente, focado nesse mercado aí de estética. Então, esse é o perfil de vocês que estão aqui compartilhando com a gente e fazendo parte do nosso grande plano. E quero saber se vocês concordam comigo também. Escreve aí no chat aí se vocês concordam comigo tudo que a gente conversou até agora com relação à sua expertise, com a sua segurança quando a gente pensa no tempo, que essa vai ser então uma das próximas perguntas que eu quero saber o quê? Por que vocês estão aqui? Eu tenho uma ideia Diga lá. para poder vocês interagirem mais com a gente. Como os gráficos estão coloridos, e já que vocês preencheram o formulário, coloquem as bolinhas aí das cores ou coloquem para a gente dentro de cada gráfico o que vocês, aonde vocês se enquadram para a gente continuar nessa atividade bastante interativa. Muito legal. Você pode escrever assim, ó, sou verde, sou amarelo, sou Isso, roxo. exatamente. Roxo, né? Ou violeta, alguma coisa assim, né? Que cor que é essa aqui? É fúcsia? Olha, gente, ele está por dentro das cores da moda. Muito bem. Eu aprendi com a Ari, com a minha esposa, esse negócio de fúcsia. Ela vai assistir isso aqui, eu tenho certeza que ela está me assistindo agora ao vivo. Amor, beijo para você. Tenho certeza que você vai lembrar do fúcsia, a piada nossa aí de algum tempo. Quer que eu conte a piada? Não, isso aí eu vou deixar para lá. Não. Muito bem, vamos lá. Por que você se cadastrou nesse evento? Eu tenho certeza que vocês vão se reconhecer. Ó, vê aí, coloca a laranja aí. Vocês que, ó, quero me tornar um profissional referência no assunto. Pô, e quem não quer? Eu quero. Eu quero ter sucesso, e para ter sucesso eu quero ser referência. Concorda comigo? Você quer ser referência. Sendo referência, você vai ser indicado pelos seus pacientes, pelos seus amigos. Indicado, vai ser respeitado, vai ser citado. É isso aí, é o grande desafio. É né? o sucesso que a gente fala, né? Que no final é cuidar bem do seu paciente. E aí, ó, veja, 45% de vocês que estão aqui com a gente, dos profissionais, querem ser referência na ROF. E a gente realmente acredita que para você ser uma referência, o que você mais precisa investir é no seu conhecimento. E um profissional completo em qualquer área, não basta ele ter conhecimento técnico. Conhecimento técnico é muito fácil da gente adquirir com a globalização da informação. Hoje, qualquer pessoa entra lá no Google, você digita, você tem acesso a muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Então, são as soft skills que vão trazer esse plus, esse extra, esse diferencial para você, né, que a grande maioria dos colegas que responderam que quer se diferenciar. Então, além da técnica, que a gente vai considerar aqui, que não vai padronizar nem vai diferenciar ninguém, vai te manter pelo menos na média, você já me falou que você não quer ficar na média, a gente precisa de ter toda essa experiência e trazer toda essa experiência para o nosso paciente, se você está focado no consultório, ou para o nosso aluno, se você está focado na parte docente.
Muito bem, vamos saber agora quem é o próximo. Olha só, eu coloquei junto aqui ó, na hora de analisar, porque é o azul. Quero aumentar a minha cartela de procedimentos. Pô, nem com óculos está fácil de ler, Vivi. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Quero aumentar minha cartela, ou seja, quero aumentar meu arsenal terapêutico. Quero ter mais opções para oferecer para o meu paciente. Fantástico. Isso é interessante, né, Vitor? Só fazendo um adendo aqui. Normalmente a gente começa a fazer na harmonização, se você concorda comigo, levanta a mãozinha aí, procedimento de toxina botulínica. Não é assim? Eu comecei assim, você começou assim? E aí você começa a fazer toxina, você começa a movimentar seu consultório, e daqui a pouco você não está mais satisfeito com os resultados que você está tendo só com o procedimento de toxina, que é um procedimento excelente, essencial na ROF. É o procedimento que paga os nossos boletos, né? Porque o paciente já vem, porque ele já conhece, já faz a toxina, e aí você começa a querer mais. E aí, nesse querer mais, eu acho que entra essa questão de você aumentar suas possibilidades terapêuticas, porque a gente sabe que em muitos casos a gente precisa associar procedimentos para que a gente tenha resultados mais efetivos e de forma mais global. Aliás, eu não diria que não existe nenhum que com um só procedimento, né? Eu acho que aliás, nada que é uma ferramenta só resolve tudo, né? Muito bem, o outro tipo, qual o outro motivo, né, que vocês estão aqui com a gente hoje é que já aplicou procedimentos estéticos dessa classe, mas quero me aprimorar. Por isso que eu coloquei junto. Né? O entendimento é isso, ó, já faço alguma coisa, mas eu quero melhorar, eu quero ter maior possibilidade, então tá junto ali. Isso aí ó, compreende. Então 8,7% está aqui, ó, que quer aumentar minha cartela de procedimentos, mais 19,7% do que já faz alguma coisa que aumentar. Ou seja, a gente está falando em torno aqui de quase 30% de profissionais que já fazem algum procedimento, mas querem se aprimorar. Querem, no final eu acho que eles estão buscando a mesma coisa que os outros 45, querem se tornar referência, porque quanto maior for seu arsenal terapêutico, quanto mais possibilidades você puder oferecer, melhor vai ser seu resultado e aí você vai tender a ter mais sucesso e se tornar então uma referência. O próximo profissional que está aqui com a gente, ó, ele fala assim, estou conhecendo a ROF agora. Curioso que eles são 17%. E aí esse número é curioso porque lá atrás, né, que a outra pergunta que a gente acabou de fazer, quanto tempo você está na ROF, a maioria não estava querendo conhecer. Mas curiosamente, para quem se inscreveu, não é a maioria também que está assim. Então são alguns profissionais talvez que já façam alguma coisa, estão se considerando ainda que nem está direito no mercado, né? Então, a gente ainda está falando com pessoas que estão no começo. A gente está ainda naquela grande maioria que tem menos de 1 a 3 anos de experiência Nós aqui. recebemos muitos alunos que às vezes já fizeram outros cursos, mas que ainda não estão praticando ou não estão com segurança para poder fazer os procedimentos. E a segurança para fazer os procedimentos, nós gostamos muito de associar a conhecimento de anatomia, que são os pilares da harmonização, né? Conhecimento de anatomia, segurança dos planos de injeção, conhecimento do produto. Então, a quantidade de questionamentos que vem na nossa mente toda vez que a gente está diante de um paciente, fazendo um planejamento que é por onde começar, qual produto eu escolho, qual técnica eu vou fazer, se eu vou usar cânula, se eu vou usar agulha, qual a quantidade de produto por alho, olha a quantidade de perguntas, de questionamentos, e isso vem automaticamente. Isso assusta o profissional que ainda não está pronto, e eu acho que tem que ser assim, que eu acho que realmente a gente é muito sério, né? Você trabalhar e você cuidar da face de uma pessoa, de um ser humano. Você precisa realmente construir e ter essa firmeza, essa segurança. E muitos colegas, eles vêm já que fizeram outros cursos, ou tiveram outras experiências, ou fizeram o próprio curso, o nosso Step 1, e volta para avançar, prof, eu não estou com segurança para praticar. E é isso, cada um tem o seu tempo, e o que a gente tem construído e tem entregado é justamente, né, Vitor, esse embasamento de forma com que faça sentido. Né? Porque seria muito mais prático a gente construir um manual com todas as técnicas e compartilhar e pronto, acabou. Mas isso não é suficiente para a gente. A gente quer que realmente faça sentido para que você não só exerça, para que você consiga realmente praticar tudo que você aprendeu aqui com a gente. Muito bom. E, veja só, último, quero aumentar meu faturamento. É curioso. Tem aqui 9,4% somente de vocês que querem aumentar. Então, veja só, agora eu vou falar só para 10%.
Porque 90% de vocês estão muito satisfeitos com o faturamento que tem no consultório. Ou será que as pessoas têm um pouco de vergonha de falar que querem ganhar mais? Será que o profissional de saúde tem que ter vergonha disso? Não tem nada errado com isso. Você se dedicar a estudar, você querer entregar o melhor para o seu paciente, você ter certeza que você está fazendo o seu melhor, não tem nada errado com você querer ganhar dinheiro com isso. Afinal, é dessa maneira que você viabiliza tudo isso. É dessa maneira que você sai para estudar, é dessa maneira que você sustenta a sua família, que você cuida da sua família, que você cuida da sua vida. Não tem nada errado, tá tudo certo. Acontece que às vezes parece ser um pouco vergonhoso aqui no Brasil você dizer que quero trabalhar para ganhar dinheiro. Não tem nada errado com isso. Desde que seja lícito, honesto, que você entregue realmente tudo que você pode para aquela pessoa de maneira séria, já que a gente está falando de procedimentos de saúde, como a Vivi falou. E é muito interessante você pensar o seguinte, ó, vocês concordam comigo que muitos de vocês aí, e a gente escuta muito falar que é procedimento cosmético, não é procedimento de saúde, não tem que ser tão... É muito sério. Você está fazendo um procedimento totalmente eletivo, que as pessoas não, que você não pode gerar nenhum efeito desconfortável para o paciente. Vamos lá, próximas perguntas. E na sua clínica, o que mais te impede de crescer? E aí vem aquele medo das pessoas, porque faz o Step 1, chega no Advanced e não fez. Dá uma olhada nisso aqui comigo, Vivi, olha só. Primeira coisa, eles têm atração e fidelização de clientes. Não é fácil captar cliente, não é fácil fidelizar cliente. E isso ó, é a maior preocupação, é o maior impeditivo para eles crescerem. São duas etapas, né? Você trazer o paciente para dentro do consultório e você manter, você fidelizar aquele cliente. Né? O cara chegou, fica? Essa é outra pergunta. Então isso aqui, ó, tá o verdinho aí, ó. Põe o verdinho aí vocês que entendem que isso para você é um desafio. Por enquanto a resposta foi para 40%. Vamos lá, próxima. De novo, coloquei junto. Eu tenho dificuldade de gestão e precificação, que é o pessoal que está aqui em laranja e em vermelho. A gente põe tudo junto. Aí, gestão, só que aí, olha só, quando a gente pensa em gestão, uma coisa é administrar, fazer conta. Olha, entrou tanto, saiu tanto, livro caixa. E isso, pessoal, não precisa ser você, não precisa ser o dono do negócio para fazer isso. Pode ser uma pessoa que trabalha para você e vai fazer seu livro caixa. Agora, a gestão do seu negócio, que vai incluir também a atração e fidelização, isso sim é um profissional só que faz isso. Isso você precisa fazer parte das suas estratégias. Porque você fala precificação. Aí a gente vai no curso, o aluno pergunta para você, Vivi, quanto você cobra para fazer uma toxina? Eu devolvo a pergunta falando o seguinte, espera aí, você sabe, o valor da toxina ela pode ser igual para mim e para você. O valor da seringa é igual para mim e para você. Agora, qual é o seu custo fixo? Quanto custa para você ter seu negócio? Quanto você custa o seu pessoal? Você tem que saber fazer essa conta toda. Quanto você quer ganhar? Talvez você vai falar para mim, olha, eu pretendo trabalhar só nos próximos 5 anos da minha vida, eu preciso ganhar tudo até lá que eu quero me aposentar. Se for esse o fato... Quanto você já investiu na sua formação profissional? Porque a gente vai falar muito disso, da diferença entre preço e valor. E quando você não se valoriza como profissional, como é que você vai exigir que o seu paciente te valorize? Perfeito. Se você acha que a coisa mais cara que tem dentro da sua prática clínica é o produto que você usa, está na hora de parar, pensar e reformular, refazer toda a gestão e estratégia do seu negócio. Está errado. Se a sua mão de obra não é a coisa mais cara que tem no seu negócio, está tudo errado. Porque eu tenho certeza, põe na ponta do lápis isso que a Vivi acabou de falar. Quanto você já investiu de dinheiro e tempo? Tempo, para e pensa. Dinheiro, muito importante a grana, eu sei que eu preciso guardar, eu preciso ganhar, tal. Quanto vale o seu tempo? Quanto vale o tempo que você deixa de ficar com a sua família, com seus amigos, para poder sentar, estudar, atender o paciente? Quanto vale isso? É para pensar por enquanto que a gente está falando, porque a gente vai sim, nessa nossa estratégia, nesse nosso grande plano, o nosso entendimento da nova era da Rock é porque você tem que saber o valor disso. Bom, isso aí é a parte de gestão do negócio, marketing do negócio. E aí vem os próximos, ó, técnicas de procedimento. As pessoas entendem o que impede ela de crescer é a técnica, ela precisa ter experiência, quer ter mão do negócio, que é o que a Vivi falou, só tem um jeito, praticando. E aí eu vou para o próximo aqui. Eles falam assim, planejamento dos procedimentos. Me fale mais sobre isso, Vivi. Ave Maria. Se esse não é o desafio nosso constante do dia a dia. Hoje, eu tenho certeza de falar para você, Vivi, o negócio agora é assim, ó, tá aqui o planejamento, vai lá e injeta. Essa é a parte gostosa.
né? Ir lá, colocar o produto, ver o resultado que você vai fazer. Agora, parar, pensar, entender o que seu paciente quer. Ver o que é possível biologicamente, sem que a gente comprometa a segurança do procedimento, a segurança do paciente, né? Dentro da queixa principal, dentro do que ele quer, a gente vê o que é viável e possível biologicamente e o que o paciente pode pagar, que também é outro desafio. E o que a gente tem no estoque, porque eu só posso oferecer o que eu tenho. Você tem? Responde aí pra gente no chat. Meu Deus do céu, travou. Responde aqui pra gente, né? Mas aí não tem jeito. Responde aqui no chat pra gente. Você tem um estoque de harmonização hoje satisfatório, suficiente para que você receba o paciente, que você consiga fazer qualquer procedimento de harmonização? Só responde sim ou não, só para a gente entender como é que está essa questão. Então, tá vendo? A gente está falando então da parte de gestão, marketing, estratégia. Agora estamos indo para o procedimento. Agora a gente está começando a englobar uma coisa. Olha que interessante, vocês estão mostrando para a gente um caminho que é o que a gente vai trazer para vocês. A gente já tem esse plano. Deixa eu acabar de contar aqui, ó. Aí a gente perguntou agora, ó, opa, peraí que eu cortei alguns dados. Opa. Cara, é legal fazer efeito na aula, só que a hora que você quer voltar, tem que voltar tudo. Espera um minutinho aí, segura aí. Fica comigo, não vai embora não. Pronto. Tá interessante, pessoal, o assunto? Escreve aí, tá interessante. Estou curtindo a live, o assunto que vocês estão trazendo é isso mesmo que eu estava esperando por enquanto. Escreve aí pra gente. Vamos lá. Então eu tinha falado aqui, ó, que era marketing, técnica, que foi tudo que a gente colocou até agora. E aí, veja só, a menor parte, Vi, que está aqui com a gente, ó, ainda não tem o clínica. Praticamente esse é o grupo. E aí tem um grupo aqui que ficou essa brecha aqui, essa fatia da pizza comida, que é não tem o clínica, não tem o público, não sabe exatamente por quê, ou seja... Ou quem ainda não começou de fato. Exato. Aí volta naquele mesmo número das pessoas que estão interessadas no assunto, mas não sabe exatamente por onde começar. Fica tranquilo. A gente vai te guiar do começo ao fim. Você quer se preparar para isso? Vem com a gente, ó. Bom, qual a sua maior dificuldade profissional ou o que te impede de fazer os procedimentos? E aí, disparado, né? Insegurança. Por que você fica inseguro? Qual foi o tipo de treinamento que você recebeu até hoje? A gente brinca aqui que existem alguns treinamentos que a gente fala monkey see, monkey do, treinamento de macaco. O que é treinamento de macaco? Ó, eu faço assim, eu pico aqui e vejo esse resultado. Você já parou para perguntar por quê? Isso é coisa da época da Revolução Industrial, né? Das máquinas, produção né? Em massa, Produção né? em massa. Então, sim, o treinamento é para te ajudar a guiar um caminho. Mas aqui o que eu gosto muito de falar, e para quem já fez nossa residência, eu sempre abro a residência falando, eu quero fazer um convite, quero te convidar a pensar. Quero que vocês pensem com a gente. Então, a gente está elaborando aqui uma linha de raciocínio. Eu quero construir esse conhecimento com vocês. Eu quero que vocês pensem com a gente. Por que eu estou inseguro? Será que eu não entendi direito? Qual é a falha minha? Porque eu, como professor, e tenho certeza que você também, se o meu aluno não aprendeu direito, eu não penso sempre que o problema está com ele, talvez esteja comigo. Talvez eu não esteja ensinando direito. As minhas bases de dados, a minha metodologia, a minha didática, será que está certa para isso? Quantas vezes a gente vai aprimorando nossas aulas, né, Vitor? Justamente pensando nessa entrega ou em algum feedback que a gente tem ao longo dos nossos cursos. A gente adora feedback de aluno. Bom, segundo, ó. Falta de técnica, 31,9. Volta aí para o mesmo lugar. Então, a gente se somar esses dois aqui, eu estou falando de 73%, 74% de pessoas inseguras. Porque se está faltando técnica, isso te traz insegurança. Interessante que essas questões são exatamente aqueles pontos que eu trouxe um pouquinho antes, né? Que eu falei que é tudo que passa pela nossa cabeça profissional da área de saúde na hora que a gente recebe o paciente, o que a gente precisa entregar para ele. São exatamente esses pontos. E olha que eu não tinha visto. Não, e o mais interessante que o que a gente quer entender, assim, ó, a gente está pegando um inconsciente coletivo e traduzindo em palavras. É isso que a gente está fazendo. E é isso que a gente faz como professor. É tentar traduzir em palavras e criar um método, que é o método que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. Como é que eu facilito sua vida? Como que eu te ajudo a pensar? É isso que a gente quer, te ajudar a pensar. A gente também não tem todas as respostas prontas. A gente pensa junto. Aliás, para quem já participou dos cursos com a gente, né, Vivi? Muitas vezes a gente está lá dando aula, de repente a gente começa a discutir. Aí a gente percebe, fala, a gente está discutindo na frente das pessoas, cara, eu não tenho problema nenhum em falar, eu não sei, isso aí eu não sei, mas espera aí, eu vou estudar.
Mas um dia que a gente souber tudo, vai perder até a graça, né? Aliás, é muito legal quando a gente está em curso, que eles fazem uma pergunta e o nosso time está junto no curso. Eu falo, eu não sei. Daqui 3 minutos tem alguém do time que já sabe. Ó, é isso aqui. Cara, é sensacional, né? Muito bem. Planejamento, 28,8% também diz que o que impede de fazer é a dificuldade com o planejamento. Cara, dificuldade com o planejamento, deixa eu te contar. Isso aí vai ser, durante muito tempo, vai perpetuar. Eu mesmo hoje, quando o paciente chega na minha frente, aquele primeiro contato com o paciente é o nosso maior desafio. Né? Injetar hoje já não é mais um desafio, agora planejar é um desafio eterno. Por isso que a gente tem que ter muita ferramenta, tem que estudar muito, entender muito os pilares aqui para poder fazer o planejamento. Agora, tudo isso que a gente falou agora, ó, isso aqui faz parte de procedimento. A gente está ainda dentro do procedimento. Agora vem, ó, não sei por onde começar. Pronto, você já está junto com a gente, já está começando hoje, inclusive. Você já está fazendo parte desse grande plano que a gente está traçando para vocês. E aí, ó, você vai começar já pensando no futuro, que é a nova era, de como isso vai evoluir, baseado em tudo que a gente viu, baseado no que vocês, nos dados que eu estou compartilhando com vocês aqui, no que a gente está vendo o mercado evoluir. Você já está começando bem. Aí, ó, 19,3% não sabe produto correto. Pronto, você está no mesmo lugar aqui do planejamento, então eu vou aumentar o planejamento para 40%. Não sei a técnica, eu posso juntar todo mundo aqui dentro do mesmo balaio. Todos são os desafios da primeira abordagem, né? Que isso acontece, gente. A gente só vai, quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente pratica, mais a gente tem esse contato com o paciente, a gente vai tendo um pouco menos de dificuldade, mas é sempre o desafio, né? Dentro da nossa área, eu entendo como a nossa arte. É você escolher como você vai esculpir aquela face daquele paciente, por onde você vai começar. E muitas vezes a gente consegue chegar no mesmo resultado, eu posso fazer por um caminho, você no outro, a gente chegar no mesmo resultado. Não existe uma verdade absoluta ou uma única possibilidade. E aí você só consegue entender isso se você aprende a pensar dentro de um entendimento, dentro de uma entrega de conteúdo que faça sentido e que desingesse vocês, para poder vocês realmente conseguirem o que a gente busca, no nosso trabalho, quando a gente ensina, que é resultados naturais, seguros e efetivos. E aí, por fim, ó, Vivi, não saber fazer avaliação, pô, vai de novo para dentro do planejamento. É curioso, então, o que impede a maioria dos profissionais aqui de trabalhar porque eles não sabem. Pouco disse assim, não sei por onde começar. E quando fala não sei por onde começar, eu vou pensar que talvez ele não saiba preparar a clínica dele para começar. Mas aí você está dizendo que todo o resto saberia? Será que realmente você saberia se eu te der todos esses elementos aqui? Então tá bom, eu vou te ensinar a planejar, vou te ensinar a injetar e você vai saber gerir seu negócio para isso? Pensa nisso. Escreve aqui para mim. Sim, não, realmente faz parte. Eu preciso entender como eu preparo o meu negócio para receber esse paciente da estética. Porque é uma nova era também para os pacientes. Porque hoje você já começa a ter paciente experiente que sabe muito bem o que quer. Ele chega no seu consultório falando o que ele quer. E isso também te desafia muito. É um desafio para nós também, né? Até quem não trabalhava com estética e trabalha agora, como eu, era da cirurgia, é um aprendizado diário. É um paciente que tem um perfil diferente, que tem uma exigência diferente, que tem, muitas vezes, ele tem alguma frustração e ele quer que a estética devolva tudo isso para ele. Se a gente não conseguir entender esse perfil na anamnese, nesse primeiro momento, a gente pode ficar frustrado por não ter entendido ou não ter feito essa leitura e criar uma expectativa ou alimentar uma expectativa que a gente não consegue entregar simplesmente com a harmonização orofacial. E aí é curioso o que você falou agora, porque a gente muitas vezes em curso mostra para os alunos casos de insucesso nosso. Porque é importante ele entender. E o caso de sucesso que eu mostro com naturalidade, eu falo, é isso aqui que a Hoff entrega, isso é realidade. Né? Tirar aquela coisa de Photoshop que é feito para mostrar antes e depois, para com isso. Não é nem lícito. Então tem que parar e pensar. Vou fechar aqui a nossa conversa, olha só que legal. Como você acredita que será após o evento o grande plano, a nova era da Hoff? Ou seja, o que vocês que estão aqui com a gente estão esperando ter de resultado? Cara, isso é fantástico. Então isso aqui ajudou muito a gente a direcionar. Eu vou falar para vocês que boa parte disso aqui, tudo que a gente está compartilhando com vocês já estava pronto, mas é evidente que a gente seria muito pouco inteligente, para não falar burro,
se a gente não aproveitasse os dados que vocês compartilharam para a gente e querer entregar para você o que você precisa. Para dar mais ênfase, né? Entregar ainda de forma mais completa, porque o que a gente quer no final é que você fique satisfeito. Então vamos lá, a maioria de vocês falou para o seguinte, ó, vermelhinho aqui, ó, e põe aí o vermelho, 27,7%. Quero sair desse evento com mais segurança de utilizar técnicas que já aplico. Técnicas, é o que eu falei para você. A gente vai falar um pouco de técnica assim, mas talvez a gente não consiga cobrir todas elas. Mas fica aí com a gente. O outro grupo, com novas técnicas de procedimento. Então, ó, vou colocar todo mundo junto de novo, ó, 50%. Mas eu quero de novo que você pense, tá bom, se eu te entregar todas as técnicas, isso vai fazer o seu negócio explodir? É isso só que você precisa? Pensa. Olha aqui, finalmente conhecendo sobre o universo, 23%. Finalmente conhecendo sobre o universo da Hoff, não atuo na área ainda. Então aqui você está junto de quem está querendo começar a cair para dentro, surfar essa onda com a gente. Vamos lá. E com uma melhor gestão, com um melhor atendimento no meu cliente e com uma melhor gestão. E aí eu vou colocar todo mundo junto, que é esse grupo aqui verdinho e laranja, que compreende aí em torno de 25% de vocês que querem melhorar a gestão do seu negócio. Mas agora pare e pensa. Será que 100% de vocês sabe exatamente como gerir? Desculpa, 75% que falou que não precisa melhorar a prática, a gestão do consultório, sabe mesmo como gerir seu negócio? Está preparado para essa nova era da Hoff que está chegando? Essa é a pergunta. E foi por isso, Vivi, que nós chegamos até aqui. E agora nós vamos apresentar para vocês o método que nós desenvolvemos para você poder desfrutar da melhor maneira do grande plano, a nova era da Hoff. Dá uma olhada. O nome do método que nós criamos, APP. O que é isso aí então? Avaliação, planejamento, procedimento. Vamos ver se está tudo dentro do que vocês imaginaram. É só isso que você precisa então. Avaliação, procedimento, planejamento. Foi o que a maioria pediu para a gente, não foi isso? Qual que é o plus dessa história toda, Vivi? O que mais que eu preciso te entregar? Eu preciso preparar o seu negócio. A gente precisa preparar o seu negócio para receber esses pacientes, para poder desfrutar dessa avaliação, planejamento e procedimento, que é tudo que nós vamos conversar com vocês nesses 3 dias. Então, ó, nós vamos começar falando sobre uma coisa que eles tanto perguntaram para a gente, que é sobre a avaliação, Vivi. Quando começa a avaliação? Em que momento que a gente distribui essa jornada do paciente e aonde que começa e aonde que termina esse momento, Vitor, que a gente chamou de avaliação? Vou te devolver a pergunta antes de eu falar. Eu estou sabendo que você montou uma baita clínica linda lá em Salvador, vista para a Baía de Todos os Santos. Quando você foi lá, escolheu o lugar que seria a sua clínica, você estava pensando na avaliação do seu paciente? Com certeza. Absoluta. Eu entendo que a avaliação ela começa no momento que você pensa em quem você quer ser, qual profissional, como você quer ser reconhecido como profissional, tanto para os seus pares, para os seus colegas, quanto principalmente para os seus pacientes. Qual conceito, qual experiência você quer entregar? Quando a gente coloca a avaliação, a gente não está falando simplesmente de você avaliar o paciente, até porque, para avaliar o paciente tem que estar lá sentado nessa frente. Você tem que ter toda essa estratégia de trazer o paciente para você. Porque a partir do momento que o paciente chegou e se você realmente está pronto, que isso a gente não discute, a gente está falando do paciente, do profissional que já está pronto para atender aquele paciente, você já venceu a primeira etapa, né, que é a etapa de captação e a etapa de você conseguir sentar o paciente e você conseguir fazer essa abordagem e converter essa venda. Converter essa venda dentro do seu conhecimento, dentro da sua parte técnica e sempre conectado com essa entrega. Então a gente está falando primeiro da gestão.
A gente está falando da estratégia do seu negócio. Então tem muita coisa envolvida aí. E aí quando eu saio daqui, então você já falou muito disso, eu concordo 100% com tudo que você falou, quando eu penso no meu negócio. Agora eu vou trazer para dentro da clínica. Então tá bom. Finalmente eu estou naquele momento crucial, que é o paciente sentado ali na minha frente, perguntando para mim. Eu sempre falo assim, quando o paciente chega para você e fala assim, doutor, eu vim aqui para fazer meu lábio. Pô, ele está falando que ele quer. Quer preencher o lábio, ótimo. Tá bom, ou seja, eu vim aqui comprar pão, tá aqui o pão. E aquele paciente que chega para você e olha para você e fala assim, eu escutei falar, Vivi, que você é referência aqui em Salvador. Estou sabendo que você é referência no Brasil todo. Eu quero saber o que é que você pode fazer por mim. O que você acha que eu posso fazer de melhor? Como que você vai poder me deixar mais bonita? O que você acha desse tipo de pergunta, Vivi? Quando eu recebo esse tipo de pergunta do meu paciente, eu gosto de voltar para ele, porque eu não posso definir um padrão de uma face. Então, interessante isso, Vitor, você está me fazendo refletir sobre uma questão que, às vezes, a gente nota uma tendência, graças a Deus, thank God, porque a gente nota uma tendência das pessoas buscarem resultados mais naturais. Mas, há pouco tempo atrás, a gente observava e ainda tem algumas pessoas que buscam transformar face, modificar muito, ter aquele impacto de... A pessoa chega e você não precisa nem ser profissional da área para você perceber que ela fez a harmonização orofacial. Tudo bem, se a pessoa quiser isso, tudo bem. Mas não chega esse perfil de paciente para mim. Já sabe, né? Não, é interessante isso. Ou quando chega... Eu acho que a minha abordagem já está tão sólida dentro do que realmente eu acredito e eu entendo que nós, profissionais da área de saúde, o paciente é leigo, então ele tem direito de desejar qualquer coisa que ele quiser. Mas nós, profissionais de saúde, nós temos que estar prontos para explicar ao paciente ou para entregar ao paciente aquilo que é possível e a gente está assinando. Eu vou fazer uma face... Eu sou responsável por aquilo, sim, totalmente, pelo procedimento. E aí eu volto para aquela primeira questão que eu trouxe. Que tipo de profissional, como eu quero ser visto, como eu quero ser, né, ter as minhas referências profissionais dentro da minha área. Então, Vitor, eu acho que se chega algum paciente que estava buscando a transformação, na minha abordagem, e eu entendo que a gente precisa também se posicionar, às vezes, falar um não para o paciente é libertador. Sim. O não é libertador quando ele bem falado na hora certa. E se chegar algum paciente assim, eu acho que na minha própria abordagem, ou ele muda de ideia, ou então não fica. Eu concordo com você. Sempre que o paciente vem com essa abordagem para mim, perguntando o que eu faria por ele, eu devolvo a pergunta. Eu devolvo normalmente direcionando o que mais te incomoda. Porque eu entendo que a gente tem que entender primeiro o que ele incomoda, entregar aquilo que mais incomoda o paciente e aí deixar ele mesmo sentir necessidade do resto. Tenho certeza que muitos de vocês que já me ouviram, já assistiram aula, eu sempre falo, a ROF é um aliciamento de pessoas. É o que vai acontecer. O seu paciente sempre quer mais. E você, como o aliciador, isso quem fala muito é o Tiago Teixeira, nosso professor aqui do time também, ele fala assim, que a ROF tem que ser feita por... O paciente tem que ter bom senso e o profissional tem que ter cabeça boa também. Não adianta só um. Porque se o cara não tem cabeça boa, nem o profissional, nem o paciente, vai dar ruim. Controle. Vai dar ruim. Porque você tem que ter bom senso para falar, é o que você falou, tem limite. Até aqui eu consigo chegar, até aqui eu não consigo chegar. Eu vou até contar uma história que aconteceu ontem na nossa residência. Para mim foi bem curioso o que aconteceu com uma paciente que eu atendi ontem, que eu fiz uma live injection. É uma paciente que vem há tempo já tratando por aqui. Né? Na verdade, ela vem de um outro centro e depois ela começou a ser atendida aqui. E no meio do caminho, ela foi até o meu consultório, saiu do curso, foi lá no meu consultório. E na minha conversa com ela, eu falei, cara, isso que você está querendo, eu não consigo te entregar, eu não vou fazer. Aí ela ficava meio aborrecida, até ela me via nos cursos, ela ficava meio assim comigo, porque eu falava, isso aí não, isso não é uma boa, você não precisa, você não deveria. Ela me perguntava a minha opinião, eu dava. Não, você não deveria fazer isso, você não deveria fazer isso. Foi muito legal ontem, que curiosamente eu cheguei, ela estava ali, eu falei, e não estava nada programado. Eu falei, sou eu que vou atender? Ela falou, é. Ela falou, olha, o que está acontecendo comigo? Ela falou, eu tenho percebido que o que eu quero é muito naturalidade, eu quero naturalidade. E foi evidente quando eu olhei para o rosto dela, de tudo que ela vinha fazendo, ela estava um tempo sem aparecer. Né? Ela realmente acabou seguindo o que a gente falou, dá um tempo.
para de fazer procedimento. E ela realmente parou de fazer os procedimentos e eu falei, você está mais bonita. Aí ela falou, então, mas agora é a hora, porque agora eu entendi tudo que você falou, agora eu aceitei. E ela, por vezes, foi no meu consultório querendo fazer coisas e eu disse não, que eu não iria fazer. Então, o que você falou, não bem falado, com segurança, sabendo o que está falando, você não perde o paciente. Ele pode até dar uma volta, mas ele vem aqui. Porque ele sabe que ali tem uma pessoa que está preocupada realmente com ele. A gente não quer... Eu falei que não tem nada de errado eu querer ganhar dinheiro, mas eu quero ganhar dinheiro e dormir bem. Pôr minha cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo. Porque eu estou cuidando de um ser humano, de uma pessoa. E eu estou assinando, é como você falou. Você é dentista. Se o cara chegar no seu consultório e falar assim, eu quero arrancar todos os dentes para colocar uma dentadura que eu não gosto de escovar o dente. Você vai fazer isso? No way. Então pensa. Você está na cosmiatria, que são os procedimentos estéticos, cosméticos, continua cuidando de gente. Você tem que ter bom senso, você tem que ser ético no que você faz. Então, a sua avaliação vai passar por isso. Aí vem o guarda-chuva embaixo da avaliação. E aí a gente vai ter, o que você precisa entender para avaliar? Então, primeira coisa, você precisa entender seu paciente. Eu vou pedir para vocês responderem para mim agora e ver se você entende minha pergunta. O que seu paciente vê quando ele olha no espelho é a mesma coisa que você vê quando você olha no rosto do seu paciente? Está todo mundo na mesma linha ou precisa ser falado, discutido isso? O que você acha? Tem que ser discutido a exaustão isso, não é, Vi? Demais, demais. E muitas vezes a gente olha para o paciente, a gente vê ou a gente tem vontade de fazer algum procedimento, mas eu sugiro que você escute o paciente ou mostre e pergunte a ele realmente o que ele quer fazer, o que incomoda ele na face. A gente já teve experiências que não foram muito bem sucedidas, nada de complicação não, mas de às vezes oferecer ao longo do meu crescimento profissional, de oferecer, por exemplo, Vitor, um tratamento de sorriso gengival, o paciente não me pediu. E o sorriso, ele modifica a face da pessoa. Às vezes é uma herança genética, uma característica familiar. E a gente às vezes vê, você acabou de aprender o procedimento, você quer fazer, você quer entender, e aí você vai naquele intuito de fazer o procedimento por fazer, e aí o paciente volta chateado. O paciente volta, poxa, mas eu não gostei. Às vezes ficou lindo sobre meu olhar, mas é o paciente que está se olhando no espelho o tempo todo. E aí essa frustração às vezes não é só do paciente, é sua como profissional. Então, isso aí a gente tem bastante convicção de que o paciente precisa querer fazer o procedimento. Quando ele chega e ele não sabe, o que eu sugiro é que vocês apresentem as possibilidades. E aí quem vai definir no final vai ser ele. Então você falou de uma coisa muito importante que chama-se escuta ativa, que é realmente criar conexão, você fala muito, criar conexão com o seu paciente, para poder realmente entender o que ele quer. Bom, entendido. Entendi o que o paciente quer. Bom, agora está na hora de eu fazer uma avaliação facial dele. A avaliação, né? Olhar para o rosto dele e entender. Eu preciso dominar, presta atenção no que eu vou falar. Não adianta você conhecer anatomia. Ah, eu conheço, entendi que são camadas, eu conheço os músculos. Você domina a anatomia, domina a fisiologia de envelhecimento. Você tem que dominar isso. Porque isso vai te ajudar a guiar a sua análise facial do paciente. Entender o que o paciente quer, análise facial na mão, ou seja, dominei a anatomia. O que mais que eu preciso pensar quando eu estou pensando na avaliação? Eu preciso pensar o quê? Que muitos de vocês pediram aqui, eu quero aumentar meu arsenal terapêutico, eu tenho que pensar aqui, quais são os caminhos? Eu quero chegar num lugar, quais são os caminhos? E aí eu tenho certeza que às vezes, Vivi, a gente vai chegar num lugar, no mesmo lugar, só que talvez eu vá por uma via, você vai por outra. Sim. Mas é domínio. E existem preferências também, mesmo quando eu faço avaliação, eu tenho preferência, eu gosto de começar por aqui, eu gosto de começar por ali. Tudo bem, tá tudo certo isso, desde que você tenha justificativas plausíveis. E você saiba onde você quer chegar. Que é o porquê. E muitas vezes a gente está dando aula e o aluno chega para a gente, então, professor, eu posso, quanto tempo depois que eu fiz uma aplicação de Sculptor, que eu posso colocar o Radiesse, que eu posso colocar o Elancê, eu posso puxar fio. E eu devolvo a pergunta, por quê? Por que você vai fazer tudo isso com o seu paciente? Aonde você quer chegar com isso? Nem sabe, eu quero tudo. Quero tudo. Quero estímulo de colágeno. Estímulo de colágeno é bom. E aí, de repente, você perde o controle, você não sabe o que funcionou, o que não funcionou, e o paciente pode ter um tratamento além do necessário, né? Houve, de repente, aquele rosto, porque funciona, os produtos funcionam, a gente já sabe disso. A ciência mostra e a gente tem experiência clínica, né, suficiente para afirmar isso.
E aí daqui a pouco aquele rosto explode. Bum! E o que aconteceu? Gente, até estímulo de colágeno demais não é bom, né? O segredo da vida é o equilíbrio. E muitas vezes a gente observa que o profissional está mais ansioso que o próprio paciente. Como é que você vai controlar esse processo se você, profissional, quem é o responsável por conduzir esse tratamento? Porque se você deixar o seu paciente conduzir o tratamento, você está em maus lençóis. Certeza. Complica tudo. Você falou isso da ansiedade, eu tenho uma piada para contar, mas eu não vou contar hoje não. Eu vou deixar para contar essa piada quando a gente for contar os próximos passos aí dos nossos métodos, do nosso passo a passo desse nosso app. Bom, a gente está chegando ao fim hoje desse nosso primeiro episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante da nossa conversa. Pensando em avaliação, então, fechando aqui a nossa conversa, a avaliação é o primeiro passo. O que a gente está querendo criar com vocês aqui são processos. Você entender que isso é um negócio, que negócios têm processos, você tem que ter o seu primeiro processo e entender que o paciente chegou no consultório, o primeiro momento é avaliação. Então você tem que se dedicar muito. Ah, mas eu tenho dificuldade de planejamento. Mas se você não entender da avaliação, você não vai poder planejar. Então a gente está te preparando para o próximo passo aqui, pensando nas possibilidades, em tudo que eu tenho que pensar na avaliação. E tem mais uma. Quando você avaliou, você pensou, você começou a avaliar, você vai pensar no planejamento, você tem que entender seu paciente. Você olha para ele, você tem que perceber, será que ele tem capacidade financeira com tudo que eu quero propor? Será que não é melhor eu propor uma coisa por vez para esse paciente? E isso tudo você percebe quando você está avaliando o paciente. Eu vou ser mais direto agora. Eu vou falar sobre um procedimento que é a aplicação de neuromodulador, a toxina botulínica. E aí muitas vezes a gente vê o pessoal louco para saber, então quando eu vou avaliar meu paciente eu preciso fazer aquelas 8 fotos. Espera. Você avalia seu paciente quando você está conversando com ele. Concorda comigo? Sim. Vocês concordam comigo? Eu quero saber se vocês concordam comigo com isso. Coloca aí, concordo, Vitor. É isso mesmo. Por quê? Se para você saber se seu paciente é cinético, é hipercinético, hipertônico... É no movimento, né? Exatamente. Se ele tem uma simetria de movimento, tem que ser a hora que você está conversando com ele. Então, quando você está fazendo o seu paciente falar, a gente faz o paciente falar durante uma anamnese, quando você pede para o paciente fazer um termo de consentimento informado, e se você não tem essas fichas muito bem feitas e prontas na sua clínica, está começando errado. Né? Ah, mas o paciente acha chato. O paciente não acha chato. Quando você tem, a gente, de novo, voltei para a avaliação, pensando na jornada do paciente como um todo, quando o paciente botou o pé, aliás, não só quando botou o pé, no primeiro contato que ele faz com a sua clínica, se ele entende que ele está sendo guiado por uma jornada, isso traz uma palavra que todo mundo busca, que é segurança. Mais chato do que se iludir com o que o paciente acha chato é você ter algum problema, e normalmente os problemas são associados à falta de controle de expectativa, e você tem um problema judicial com esse paciente. Não, Vitor? Muito, muito pior. Por isso você precisa de tanto estar com todos os seus processos muito bem feitos para controlar tudo que está acontecendo no seu negócio, na sua prática clínica. Então, voltei ali na toxina. É ali que você avaliou o seu paciente para entender, porque aquilo vai te ajudar a pensar a dose, aquilo vai te ajudar a pensar pontos de aplicação, e aí vem as fotografias, né? Mas a fotografia já faz parte do protocolo de atendimento, já é outra etapa. E hoje aqui também, na avaliação, a fotografia é para avaliação, a gente usa para avaliação, a gente usa aqui hoje na Let's Off o Quantificare, que é uma baita ferramenta também, que é o scanner facial 3D, que é a estereofotogrametria. Quem ainda não ouviu falar disso, eu sei que tem muitos de vocês aqui que estão começando a história, falam, pô, Vitor, está complicando, está falando grego. Não. Estereofotogrametria é um tipo de avaliação que faz uma reconstrução 3D digital. Eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou contar um pouco da nossa história aí para vocês com o Quantificare, que a gente se apaixonou por ele e ele facilitou. O Quantificare ele responde por quê. Então você vai olhar para uma imagem, um caso clínico, um antes e depois, e fala que bonito, né? E eu quero entender por quê. Mas, pô, não dá para satisfazer só com que bonito? Não, não dá. Não dá porque quando eu quero ensinar, eu não consigo falar, olha, faz isso que fica bonito. Não é só isso. Fica bonito porque aconteceu isso aqui, aconteceu isso ali, aí isso eu te defino áreas estratégicas de fazer determinados produtos. E por quê? É o porquê que é o conhecimento libertador que a gente vai entregar e que para quem já fez curso com a gente recebe quando a gente fala de técnicas, procedimentos, planejamento, é entender os porquês das coisas. Então fechei aí basicamente tudo que a gente falou de avaliação, Vi.
Faltou alguma isso coisa aí. pensando na avaliação? A gente falou de anamnese, então tem que saber conhecer o paciente, né? Entender o histórico do paciente, por que ele já passou. Eu sempre também pergunto, a minha primeira pergunta normalmente quando eu falo com o paciente é o que você já fez, o que você conhece de harmonização. Isso. Aí depois vem o que te incomoda, são perguntas. E aí a escutativa, prestando atenção no paciente. Né? A gente vai falar muito de escutativa em próximos passos aí, como ela impacta na sua tomada de decisão, porque no final é tudo tomada de decisão. A gente falou de fotografia, de conhecimento de anatomia, domínio de anatomia, como eu falei, quantificar, ou seja, tudo que são elementos, coleta de dados, assim como a gente coletou os dados, ou seja, a avaliação para o nosso evento aqui ter sucesso e para vocês ficarem felizes e para ser também um evento da sua e da nossa vida, é avaliação, é entender o que vocês querem. Quando E você aí, investe, né, um tempo de qualidade na avaliação, todo o resto do processo ele vai acontecer de forma mais natural, mais tranquila, né, você mais conectado com o seu paciente, com mais facilidade de planejar e de ser mais assertivo no planejamento dos procedimentos. E é esse que vai ser o tema da nossa próxima conversa, da nossa aula de amanhã. Ó, pontualmente 8 horas a gente vai estar aqui ao vivo novamente para falar com vocês um pouco mais sobre o planejamento. E Espero que tenham amanhã, né, curtido. Vitor? Amanhã tem live, 1h da tarde, não se esqueçam. Verdade. Nosso time está todo aqui nos bastidores, já anotaram todas as perguntas que vocês mandaram. Muito obrigado pela interação de todos, pela participação ativa. A gente está aqui já doido querendo ver, mas não dá. A gente teve, né, o tempo já foi curto para a gente poder apresentar. Então, por isso, a gente vai fazer amanhã no nosso Instagram, nossa live, no meu Instagram, no do Vitor e do da Let's Hoff, 1h da tarde. Dá para almoçar e estar lá conversando com a gente, participando um pouco mais. Temos 2 encontros, então, amanhã, 1h da tarde e 8h da noite. E 8h da noite, que vai ser quando a gente vai falar de planejamento. E lembrem-se, não fiquem com dúvidas, as perguntas serão todas respondidas durante a live. Então, ó, guarda as perguntas aí. Quem não mandou as perguntas, guarda não. Compartilha aqui no chat. E quem não deu tempo, compartilha aqui hoje. Pede para o seu amigo assistir também. Compartilha esse conteúdo aqui para eles assistirem. E quem não pôde perguntar hoje, traz as perguntas amanhã que a gente vai tentar sanar todas elas aí. Isso. Pensando que a gente vai depois para o próximo passo, que é o planejamento. Obrigado aí pela presença de todos. Valeu, Vivi. Obrigado de novo por estar contigo. Vitor. Sempre uma satisfação. Obrigado a todos. Mais uma vez, lembrando que a gente fala aqui por um time, que é esse timaço aqui. Além de ter muita gente que está faltando nessa foto, que a gente fala pelo time da Let's Hoff. Valeu? Boa Valeu, noite, pessoal. boa semana para todos nós. Valeu. Até a próxima.